Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha da revisão. Pegue o seu caderno de revisão. Estamos trabalhando com a frente 3, eletricidade. As aulas 9 e 10 já foram dadas. Foram aulas sobre eletrodinâmica. Agora a nossa aula número 11 é sobre eletromagnetismo. Regrinha da mão direita, regrinha da mão esquerda. Vamos lá, então, com esta música sensacional, hein? Olha isso, é muito bacana, gente. Então, depois vocês vão ouvir essa música muito legal, tá? 3 partículas eletrizadas, 1, 2 e 3, respectivamente com cargas elétricas positiva, positiva e negativa, foram lançadas no interior de uma região onde há um campo magnético uniforme. Na figura, o campo magnético ocupa a região sombreada de um plano cartesiano x e y. As partículas 1 e 3 foram lançadas na direção y e a partícula 2 na direção x. Indique a alternativa que melhor representa as 3 possíveis trajetórias das partículas 1, 2 e 3. Vamos lá, partícula 1, positiva. Regra da mão esquerda. Vamos lembrar? Dedão, força magnética. Dedo fura-bolo, aquele que você cutuca o bolo. B de bolo, B de campo magnético. E o terceiro dedo é o dedo da velocidade. F, B, V. Força, campo, velocidade. Desculpa, engasguei. De novo, força, campo, velocidade. FBV. Como eu ensinei vocês decorarem, fui bem no vestibular. Fui bem no vestibular. FBV. Então, vamos lá. Os dedos estão formando todos 90 graus. Ó, 90 graus. Olha aqui, ó, 90 graus. Certo? Tudo 90 graus. Figura 1, ó, ou melhor, partícula 1, olha aqui na telinha. Positiva, vetor velocidade, que é o seu terceiro dedo vertical e para cima. Olha aqui a força, o campo magnético B, o x é o vetor entrando na tela do computador. Então, olha o meu dedo fura-bolo entrando na tela do computador, o meu dedão da velocidade apontando para o teto da minha casa. Olha o dedo da força magnética horizontal para a minha esquerda, ok? Então, olha aqui, ó, força magnética horizontal para a esquerda, portanto, a partícula faz essa trajetória circular para cá. Lembrando que toda partícula carregada com carga positiva ou negativa entrou num campo magnético uniforme perpendicular a ele, fica sujeita a uma força magnética que faz o papel da força centrípeta. Então, ela descreverá uma trajetória circular dentro do campo magnético uniforme, tá? Então, aqui, ó, como a partícula 1 foi lançada verticalmente para cima, a força magnética atua horizontalmente para a esquerda, então ela faz esse desvio, ela vai executar aqui, ó, um movimento circular e uniforme, ó, acompanhando aqui a setinha do mouse. Muito bem. A partícula 1 já está solucionada. Partícula 2, também positiva. Olha o vetor velocidade horizontal e para a direita. Olha o meu terceiro dedo aqui, ó, horizontal e para a direita. Esse meu dedo fura-bolo aponta entrando na tela do meu computador. Olha o meu dedão aqui, ó, da força magnética, aponta para cima, para o teto da minha casa. Então, tá aqui, ó, força magnética apontando para o teto da minha casa. Ela foi lançada horizontalmente para a direita, então ela desvia-se para cá, ó. Ela faz aqui, ó, um movimento circular e uniforme, aqui, ó, nesse plano, ok? A partícula número 3 é negativa. Eu faço normalmente a regra da mão esquerda, só que eu inverto a resposta. O que é inverter a resposta? Se o vetor der vertical e para cima, a resposta é vertical e para baixo. Se o vetor der entrando na tela do seu computador, você coloca ao contrário, saindo da tela do computador e aí vai. Então vamos lá, partícula 3, ó.
Vetor velocidade, que é o seu terceiro dedo, vai apontar para o chão da sua casa. Olha aqui, ó, meu terceiro dedo apontando para o chão da minha casa. O meu dedo fura-bolo continua aqui, ó, entrando na tela do computador. Olha o meu dedão da força magnética, ó, horizontal para minha direita. Eu representei aqui, ó, em preto, ó, horizontal para direita. Tá vendo aqui, ó, horizontal para direita no computador, ó, certo? Mas, como a partícula é negativa, inverto a resposta, então, horizontal para a esquerda. Então, a força magnética na terceira partícula, horizontal para a esquerda, o vetor velocidade era para baixo, ela faz este movimento circular aqui. Então, essas respostas vocês têm aí no item A. Ok, gente? Então, primeiro exercício de eletromagnetismo, alternativa A, certinho? Número 2. Um professor de física decidiu fazer um experimento. Ele usou uma caixa hexagonal grande, 6 pequenas bússolas e um ímã em forma de barra. Vocês estão vendo que o ímã, o vermelho, é polo norte, na bússola também. Vermelho está representado por norte e o azul por sul. Sem que os alunos estivessem na sala, ele escondeu o ímã dentro da caixa hexagonal, colocando bem no centro e numa direção diagonal da caixa. A seguir, dispôs as 6 bússolas próximas aos vértices, numerados de 1 a 6. A figura 4 mostra a disposição da bússola e de suas agulhas. Qual a alternativa correta? Se vocês repararem aí, quando o ímã é colocado aqui no centro, as bússolas vão se alinhar. Se você pegar a alternativa C aí, ó, o que acontece? Aqui o ímã polo sul, ó, atrai o polo norte da bússola, tá? E aqui o polo norte atrai o polo sul. Se vocês repararem nas alternativas A, B, D e E, ó, se você pegar A, por exemplo, o ímã está aqui, ó, na linha 1,3. Desculpe, na linha 6,3, aqui, ó, nessa diagonal. Então, essa bússola deveria estar alinhada também na diagonal. Nenhuma outra alternativa mostra isso. A única é a alternativa C mesmo, ok? Número 2 da FUVEST 2020, um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, conforme mostra a figura. Num determinado instante, uma partícula de carga Q positiva desloca-se com velocidade instantânea V, perpendicular ao eixo do solenoide. Ó, o solenoide está aqui. Estou representando pelo meu caderno. Está aqui, ó. Solenoide, ó, oco aqui no meio, tá? Enrolo um fio aqui, ó. Enrolo um fio e este fio será percorrido por corrente, então vai gerar um campo magnético aqui no interior do solenoide. Alguém pegou uma partícula, olha aqui na figurinha agora, positiva e jogou aqui, ó. Vocês estão vendo o xizinho? Entrando na tela do computador, o solenoide está aqui, ó. Então, ela passa perpendicular aqui no meio, tá? Então, ela faz essa direção, ó. Entrando na tela do computador. Muito bem. A figura ilustra essa situação em uma seção reta, definida por um plano que contém o eixo do solenoide. Então, aqui, ó, em cima, as bolinhas, lembrando, é o sentido do vetor fora do plano do papel e o xizinho para dentro do plano do papel. Então, se você colocar o solenoide aqui na sua frente, ó, a corrente elétrica aqui, ó, ela está nesse sentido para fora do plano do papel, saindo, ó, do plano do papel. Olha o meu dedo aqui, ó, indo para o meu olho, saindo. E aqui embaixo, entrando no plano do papel. Ela está circulando assim, ok? Aqui dentro tem um campo elétrico, horizontal e para a direita. A pergunta é, qual o diagrama que representa corretamente as forças elétrica, FE, e magnética, FB,
que atuam sobre a partícula. Então, vamos lembrar de uma coisa importante em primeiro lugar. Vamos falar da força elétrica. Como é que eu calculo a força elétrica que atua em uma partícula? É o módulo da carga vezes o valor do campo. Se esta carga for positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm mesma direção e mesmo sentido. Se esta carga for negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm mesma direção, porém sentidos contrários. Olha aqui, ó, E, horizontal e para a direita. Essa partícula é positiva. Se ela é positiva, força elétrica e campo elétrico, mesma direção e mesmo sentido. Se o E é horizontal para a direita, então a força elétrica também é horizontal para a direita. Ponto final. Agora nós vamos descobrir a orientação do campo magnético aqui dentro do solenoide. Aqui entra a regrinha da mão direita. Mão direita. Os seus 4 dedos, ó, 4 dedos, tá? Representam a corrente elétrica, tá aqui, ó. E o dedão vai representar o campo magnético, tá? Então, vamos lá. Solenoide tá aqui, ó. Solenoide tá aqui. Eu vou fazer de lado para vocês enxergarem bem, ó. Solenoide tá na minha frente, ó. Na frente do meu nariz, tá? Mão direita, pessoal. Corrente elétrica, ó. Na parte de cima, que é essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No caderno de vocês, essa parte de cima, bolinha, vetor saindo do plano do papel, ó, o seu dedo saindo do plano do papel, tá? Então, quando ele sai do plano do papel, o teu dedão, ó, tá fazendo isso, ó, tá indo, ó, agora eu vou virar de frente, tá indo da esquerda para a direita, olha aqui, ó, da esquerda para a direita, esse é o sentido do campo magnético que eu desenhei aqui, ó, da esquerda para a direita. Mas o problema não está pedindo o campo magnético, e sim a força magnética. Agora sim, para achar a força magnética, eu uso a regra da mão esquerda. Tá aqui, ó. Dedão, de novo, força magnética, dedo fura-bolo, campo magnético, dedo do meio, velocidade. Regra da mão esquerda, gente. Então tá aqui, ó, o campo magnético horizontal e para a direita, que é esse dedo horizontal e para a direita. Só que essa carguinha aqui, ó, vocês estão vendo na figura original, ela entra no plano do caderno. Então tá aqui, ó, xizinho, ela entra no plano do caderno. Então esse teu dedo aqui, ó, o terceiro dedo, você vai apontar para a tela do seu computador, esse dedo, tá? E esse dedo do campo magnético, ele é horizontal para a direita, virei a minha mão. Olha o que acontece com o dedo da força magnética, está apontando para o chão da minha casa, vertical e para baixo, está aqui, ó. Então, a figura que vocês têm aí, campo magnético vertical e para baixo, e força elétrica horizontal para a direita, alternativa A, ok? Vamos lá, número 4. 2 partículas foram simultaneamente lançadas pelos seus respectivos canhões no interior de um campo magnético uniforme, representado pelo vetor B. Então, aqui, ó, tem um campo magnético uniforme entrando na tela do computador, certo? A partícula 1 tem massa M1 e carga elétrica Q1. Aqui faltou no texto o número 1, é Q1, tá? Carga elétrica Q1, ao passo que a partícula 2 tem massa M2 e carga Q2. Pretende-se que haja uma colisão entre as duas partículas no interior do aparelho, como indicam as trajetórias de diâmetro igual a D, tá? Então, as duas têm o mesmo diâmetro e, consequentemente, o mesmo raio, ok? Muito bem. Admitindo que o experimento obteve sucesso, então aqui foram feitas 4 afirmativas para a gente dizer quem é verdadeira e quem é falsa. Primeiro, ambas as partículas realizam movimento circular e uniforme. Já vimos isso nos exercícios anteriores. Partícula eletrizada entrou perpendicularmente em campo magnético uniforme, executa assim um movimento circular e uniforme, portanto, a afirmativa número 1 é
verdadeira. Afirmativa número 2. Na número 2, a partícula 1 tem carga elétrica negativa e a partícula 2 positiva. Vamos fazer a regra da mão esquerda, tá? Opa, pulou aqui. Regra da mão esquerda. Vamos lá. Pessoal, campo magnético, aqui o teu dedo fura bolo, entrando na tela do computador, ó, entrando, tá? A velocidade V, ó, para cima, o teu terceiro dedo aponta para o teto da tua casa. Olha o dedo da força magnética, horizontal e para a esquerda, tá? Então, se você olhar a partícula 1, ela não vai para a esquerda, ela vai para a direita. Então, com certeza, a partícula 1 está ao contrário, é negativa. E a partícula 2, sim, ó, vai para a direita. Força magnética a empurra, desculpa, para a esquerda, aqui para a esquerda. Então, a partícula 2 vai para a esquerda, obedece à regra da mão esquerda, portanto, a partícula 2 é positiva. E a partícula 1, ela vai para a direita, contrária à regra da mão esquerda. Então, realmente, a partícula 1 é negativa. Então, a afirmativa número 2, verdadeira. Afirmativa 3. As velocidades de lançamento devem ser necessariamente iguais. Não precisa ser a mesma velocidade. Só se eu quisesse que a colisão fosse aqui, ó, central. Ela pode colidir em qualquer ponto, então não há necessidade que as velocidades sejam iguais. Afirmativa 4. A relação entre as massas, cargas e módulos das velocidades é dada por esta relação. Então, nós vamos fazer o cálculo agora. Como é que você calcula o raio desta trajetória quando a partícula entra no campo magnético uniforme? Lembram da fórmula do Habib me vê um quibe? Olha aqui, o Habib me vê um quibe. Lembram? Então, partícula 1, R1, M1, V1, a carga Q1, e o campo magnético B. Partícula 2 executa um movimento circular uniforme de raio R2, que é a sua massa, sua velocidade de lançamento, o módulo da sua carga, então M2, V2, Q2, e o campo magnético é o mesmo. Como os raios são iguais, que nós vimos na figura anterior, né, que vocês têm aí, diâmetros iguais e raios iguais, eu igualei os raios. Então, eu fiz R1 igual a R2. M1, V1, Q1, B, M2, V2, Q2, B. B daqui, cortou com B daqui, multipliquei em cruz, restou exatamente o que está no item 4, portanto, o item 4 também é verdadeiro. Então, são verdadeiras as afirmativas 1, 2 e 4. Isso está no item E. Beleza, pessoal? Vamos para o 5. Então, exercício número 5. Eu tenho um tubo cilíndrico de material isolante, utilizado por um experimento de laboratório. Em suas bases foram colocadas duas tampas metálicas eletrizadas, respectivamente, com carga elétrica positiva em A, negativa em C. Formou-se no interior do tubo um campo elétrico uniforme na direção do eixo do tubo e de sentido dado pelo vetor campo elétrico E. Também um solenoide bobina foi enrolado na metade direita do tubo e por ele está circulando uma corrente elétrica cujo sentido pode ser identificado pelas figuras 1 e 2. Formou-se naquela região também um campo magnético uniforme, que se superpôs ao campo elétrico. O experimento. Uma pequena esfera de isopor foi eletrizada positivamente, colocada em repouso no ponto P, figura 2, com auxílio de uma mini webcâmera, o movimento da partícula é filmado em sua trajetória, foi gravada no notebook. Então, está aqui, figura 1, campo elétrico E, horizontal para a direita, a partícula foi colocada aqui no campo em repouso, ela é acelerada e vai penetrar aqui no campo magnético também.
as ações gravitacionais são desprezíveis. Então, não vamos considerar a força-peso da partícula, só vamos considerar a força elétrica, Fe, e a força magnética, Fm. A pergunta é: assinale a alternativa que representa corretamente as duas forças, magnética e elétrica, com a partícula penetrando na região do campo magnético e a sua trajetória nesta região. Então, vamos começar pela figura aqui, ó, figura número 2, para descobrir o campo magnético. Eu coloquei aqui usando a figura 1, tá? Mas eu vou pegar aqui a figura 2, tá? Usando a figura 2, nós vamos aplicar a regra da mão direita para determinar o sentido do campo magnético aqui, ó. Então, pega o seu caderno de novo, enrole o seu caderno, tá? Seu caderno agora é um solenoide, uma bobina, tá? Olha aqui, ó, na parte de cima do seu caderno, o que é esse xizinho aqui, ó? Xizinho é o vetor entrando no plano do computador, no seu plano do computador, olha, mão direita, ó, 4 dedos a corrente, dedão, campo magnético. Regra da mão direita para determinar o campo. Então, ó, vetor aqui, ó, olha a corrente, os 4 dedos circulando, ó. Aqui entrando, e se você fizer aqui, ó, a sua mão aqui embaixo, ó, é a bolinha, você vai enxergar os seus dedinhos, ó, saindo aqui por baixo. Olha o seu dedão do campo magnético, é horizontal e aponta para a esquerda. Tá aqui, ó, horizontal e para a esquerda, ok? Então, este é o sentido do campo magnético, horizontal e para a esquerda. Veja bem, a partícula tá aqui, ó, nessa linha, pontilhada, também horizontal. Então, o que acontece aqui, pessoal? O ângulo, ó, tanto o campo magnético B como a velocidade da partícula tem a mesma direção, tá? Se eles têm mesma direção e mesmo sentido, ou mesma direção em sentidos contrários, o ângulo aqui, 0 ou 180 graus, o seno de 0 é 0. Então, a força magnética que atua na partícula é nula. Então, tá aqui, ó. Observamos que a partícula foi acelerada pelo campo elétrico, na região do campo elétrico, e ela adquiriu um movimento retilíneo, ok? Mas ela entra no campo magnético B, então ela fica sujeita a uma força magnética nula. Qual é a força magnética? Módulo da carga, velocidade de lançamento, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo entre a velocidade, o vetor velocidade e campo magnético. Seja seno de 0 ou seno de 180, a força magnética vai dar 0, ok? Agora, o movimento continua retilíneo e acelerado, porque a trajetória se mantém aqui, ó, sobre o eixo, né? O eixo do solenoide. Então, veja bem, ó, o campo elétrico está na figura horizontal e para a direita. A partícula é positiva, então, igual ao problema anterior, partícula positiva, força elétrica e campo elétrico tem mesma direção e mesmo sentido. Portanto, a alternativa que tem o campo magnético para esquerda, força magnética nula, e força elétrica horizontal para a direita e trajetória para a direita, é a sua alternativa B de bola, ok? O número 6. No esquema montado, uma espira fechada foi presa a um quadro de madeira, apenas moldura por 4 elásticos, de tal modo que podemos empurrá-la para dentro ou trazê-la para fora do plano do quadro. Sistema semelhante a uma cama elástica. Com ele, vamos realizar um experimento denominado indução magnética. Na espira foi conectada uma lâmpada L de baixa potência e de baixa tensão através de um soquete. O experimento consiste em se acender a lâmpada sem usar pilhas, mas apenas um ímã. Lembram disso? Princípio da indução eletromagnética. O operador, segurando na haste do ímã,
poderá movimentá-lo para frente ou para trás e realizar um MHS, movimento harmônico simples, sempre na direção de um eixo perpendicular à espira, o qual passa pelo seu centro. Aqui ele coloca todas as leis para recordarmos, tá? Lei de Faraday. A indução magnética é um fenômeno físico decorrente da variação do fluxo magnético que atravessa, por exemplo, uma espira. Em consequência, ela passa a ser percorrida por corrente elétrica. Lembra, gente? Tenho aqui uma espira. Se eu aproximar ou afastar um ímã, haverá uma corrente elétrica induzida na espira, tá? Porque está vendo o quê? Na aproximação ou no afastamento, está vendo variação do fluxo magnético. Esta é a lei de Faraday. E o sentido da corrente elétrica foi determinado por Lenz. Sentido da corrente é tal que o campo magnético produzido por essa corrente se opõe à variação do fluxo. Ou outro enunciado para a lei de Lenz. O sentido da corrente na espira é tal que ela a polariza magneticamente, O sentido da corrente induzida na espira é tal que ela a polariza magneticamente, gerando nela um polo magnético que se opõe ao movimento do ímã. Lembra que eu sempre falava para vocês? Ímã se aproximando cria uma repulsão. É o tal mulher de malandro, não vem que não tem. Lembram disso? Na hora que o ímã se afasta, a espira atrai. Então, essa é a lei de Lenz que dá o sentido da corrente elétrica. Então, aqui, ó, é a figura, ele aproxima o ímã e afasta, ok? Então, vai gerar aqui, ó, uma corrente induzida e a lâmpada vai acender. A lâmpada só irá acender quando haverá movimento, pois haverá variação de fluxo. Então, assinale o verdadeiro. Letra A. Se o operador aproximar da espira o polo norte, a lâmpada não vai acender, pois não ocorreu variação do fluxo. Errado. Seja polo norte ou polo sul, aproximou ou afastou, a variação de fluxo, a lâmpada acende. Então, a letra A está errada. Vamos para a letra B. Se o operador aproximar da espira o polo sul, a lâmpada vai acender, mas se apagará assim que o operador puxar o ímã de volta. Errado. Na aproximação e no afastamento, há variação de fluxo, a lâmpada acende. C. Se o operador realizar um movimento harmônico simples, movimento de vai e vem, mantendo sempre a direção do eixo, a lâmpada acenderá apenas em um dos sentidos. Já vimos que é errado, né? Acende na ida e na volta, na aproximação e no afastamento, tá? D. Quando o operador estiver aproximando da espira o polo sul do ímã, ela será empurrada para trás, foi repelida na cama elástica. Continuará sendo empurrada para trás quando o operador puxar o ímã de volta. Errado. Na aproximação, há uma força de repulsão. No afastamento, atração. Então, só sobrou a letra E. Quando o operador aproxima o ímã, com o polo norte virado para ela, como mostra a figura, ela será repelida na cama elástica e polarizada como um polo norte. Se há repulsão na aproximação, você está aproximando o polo norte, então aparece um polo norte aqui. Certíssimo. De modo oposto, quando o ímã for afastado, ela será atraída e na atração, se você está afastando o norte, então aparece aqui um polo sul. Em ambos os sentidos, a lâmpada vai acender. Corretíssimo! Tchau, até a próxima, gente. Tchau, tchau.